Bom, eu vamos começar um podcast aqui, né? Fazendo uma resposta ao pastor Rodrigo Mocelin. Uma pessoa me apresentou esse vídeo, como eu sou bióloga, e me pediu para reagir a esse vídeo. Então, a pregação do pastor se baseia numa fala de Paulo, e essa fala do Paulo se baseia, do apóstolo Paulo, se baseia em Adão e Eva, na questão do Adão, ser a cabeça da mulher, etc e tal. Com todo respeito, pastor Rodrigo Mussolini, né, com a sua fala, a sua fé, a sua crença, eu acho que a crença ela tem que ser respeitada, você pode acreditar no que o senhor quiser, né, mas e a questão do feminismo abordada no seu vídeo também é uma questão para ser abordada pelas mulheres, a gente sabe que existem mulheres críticas ao feminismo, a gente sabe que o feminismo é, na sua grande maioria, um movimento de mulheres homossexuais, ou seja, mulheres com cérebro masculino, consequentemente muito competitivas e que, consequentemente, também não têm o desejo pelo homem, logo o mundo para elas sem homens, ou o que o homem pensa para elas não interessa. Então, de fato, se a gente for falar sobre o feminismo tem sérios problemas que é a falta de feminilidade, né? A falta da representatividade da mulher de fato. Né? Infelizmente, as pautas feministas não são pautas de mulheres héteros, são pautas de mulheres homossexuais. Mas vamos deixar isso para um outro assunto, um outro vídeo. Né? Vamos falar basicamente da sua fala sobre Paulo. E por que nós vamos falar sobre Paulo e sobre Adão e Eva? Porque eu sou bióloga, né? Eu não sei se você sabe, mas a biologia é o estudo da vida, né? E a gente sabe hoje, né, depois de muitos avanços, desde que Darwin escreveu seu livro As Origens das Espécies, etc., a própria teoria da evolução já sofreu várias reformas, né? Assim como o senhor, como pastor, né, de uma igreja, deve também abrir a sua mente e entender e compreender a ciência para fundir as duas coisas. Porque veja, pastor, o senhor não tem como continuar com esse rebanho colocando as coisas de maneira tão simplistas, né? É preciso que a igreja também evolua, porque a sua fé, eu acredito, né, a fé de qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer indivíduo que tem uma religião, ele busca o sagrado, ele busca a origem de tudo, ele busca compreender, e é muito tranquilo, muito fácil para algumas pessoas encontrarem essa resposta na Bíblia, né, no Deus hebreu, da cultura hebraica, porque a gente sabe que esse Deus adorado por você, me permita chamá-lo de você, com todo respeito, pastor Rodrigo. Esse Deus adorado por você, pelos muçulmanos, pelos judeus, é o mesmo Deus, né? Bebe na mesma fonte que é, a fonte hebraica. Eu não sei se você sabe, pastor, né? Não sei se o senhor tem um pouco de conhecimento da origem da fé hebraica, mas os hebreus, eles acreditam em reencarnação, tá? Eles não acreditam em ressurreição, não. A grande maioria deles. A fé hebraica, essa coisa de ressurreição, ressuscitar nos últimos dias, julgamento final, isso é uma invenção da Igreja Católica. Eu acredito que o senhor deve ter algum conhecimento de teologia e deva saber disso também. Mas vamos voltar ao Paulo, né? Hoje a Igreja Cristã, ela não pratica o cristianismo, ela pratica o paulinismo, né? Paulo era detentor de uma cultura, é um apóstolo que não conviveu com Cristo. Você sabe disso, não é verdade? E a gente precisa, inclusive quando se lê a Bíblia, é preciso fazer uma série de análises, porque muito que está escrito ali é real, outros são falsos, livros falsos, outros foram mal interpretados, mal traduzidos. Então, tudo isso eu acredito que o senhor, como pastor, deva saber. Deve ter feito um cursinho de teologia básico, pelo menos, né? Mas vamos falar de biologia? Na biologia, pastor, na verdade, quando a gente analisa a biologia, a gente só tem um sexo, tá, pastor? O sexo é, pasme, feminino, não é masculino, tá? Então veja, pastor, o senhor tem um par de mamilos no seu tórax. Esse par de mamilos tem glândulas mamárias. Eu vou dizer mais do que isso. Além desse par de mamilos que o senhor tem no seu tórax, o senhor tem uma cavidade vaginal. Sabe por quê? Porque até a sexta semana de gravidez o senhor era uma menininha. O senhor só se tornou um homem por causa de um cromossomo chamado Y. Esse cromossomo ele é minúsculo comparado com o cromossomo X e ele tem uma função. Ele traz um gene chamado SRY que tem uma função incrível. Ele transforma fêmea em macho.
Isso quer dizer que todos os machos já foram fêmeas, mas as fêmeas não foram machos. Ou seja, o Adão não pode ter vindo antes da Eva em hipótese alguma, tá? Falando sobre diferença entre sexos, sim, homens e mulheres são projetados geneticamente diferentes. Fêmeas não têm a mesma força física nem a mesma explosão física de um macho. O macho sempre vai correr mais rápido. O homem, depois da adolescência, ele tem uma segunda dose de testosterona, vai ter o coração maior, o pulmão maior, tem mais célula sanguínea. O homem ele é mais forte e a testosterona ela configura as gônadas, ou seja, a sua genitália, o que era ovário desceu virou testículo, o que era clítoris cresceu virou pênis, a sua genitália foi também configurada pela testosterona. A sua genitália e o seu cérebro foram configurados pela testosterona. Isso acontece, no seu caso, me parece que o senhor é um homem hétero, se entende como um homem, compreende a sua condição de homem, está satisfeito com ela, você não tem nenhum menor problema de identidade de gênero, apesar de estar usando uma camisa rosa, né, não é verdade? Mas não é assim para todo mundo, viu, pastor? Não é assim para todo mundo. Tem pessoas que não nascem com o sexo de acordo com o seu cérebro, às vezes o cérebro configura de uma maneira diferente das gônadas, às vezes a gônada configura de maneira errada, sai ambígua, não dá para saber se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, às vezes ela nem configura, existem pessoas que não têm genitália, né? Você pode pesquisar isso também na internet, e o cérebro é uma configuração feita pelos hormônios, ou seja, o fenômeno LGBT é um fenômeno biológico, não é um fenômeno de natureza cultural, como se prega por aí de maneira equivocada pelo movimento LGBT, e ser homem e ser mulher também é uma questão hormonal. O senhor é um homem graças a um hormônio chamado testosterona. Porque o senhor reagiu a essa testosterona. Porque se o senhor não tivesse reagido à testosterona, o senhor seria uma mulher. E se o senhor quiser a prova disso, pode pesquisar na internet um fenômeno chamado mulheres XY. Que são homens que nascem. Só um momento. Que são homens, bebês programados para nascer homens, que nascem fêmeas porque não reagiram à testosterona. E quando o feto não reage à testosterona, ele, ele volta à sua forma padrão, que é feminina, e nasce uma mulher completa, uma vagina normal, etc. Entra na adolescência, vai procurar um ginecologista, e o resultado disso é que esse ginecologista vai encontrar uma vagina de fundo raso, vai fazer um exame de cromossomo, um cariótipo, e descobre que na verdade é um homem geneticamente, porém não desenvolveu as características masculinas porque é imune à testosterona. Então entenda que ser homem tem a ver com reagir à testosterona. Se o senhor é um homem, é graças à testosterona, mas o sexo predominante é o feminino. Tanto é que o senhor tem mamilos, ok? Então leve isso em consideração, o fato de que a biologia explica esses fenômenos de forma biológica, e isso que eu estou dizendo não é uma teoria, são fatos, você pode pesquisar, e consequentemente abra sua mente para tornar essa doutrina mais flexível, para não só abranger apenas as pessoas iguais a você, mas aquelas pessoas que têm sede também de salvação e que precisam de carinho, que precisam de uma igreja, que precisam exercer sua fé e que são rechaçadas por ser mulher, por ser gay, por ser isso, por ser aquilo, né? Ser cristão é amar, né, acima de tudo, o seu semelhante. Então, eu peço para o senhor fazer uma reflexão sobre o que eu acabei de falar, fazer uma pesquisa sobre o que eu acabei de falar, né, e, quem sabe, abrir sua mente, né, revolucionar a sua igreja teologicamente. Eu posso garantir para o senhor que o senhor vai conseguir muito mais ovelhas dessa maneira.